esperar a gravação iniciar. Aí. Eu vou ler um trechinho do livro Orai e Vigiai, antes da gente fazer a oração inicial, preparando os nossos corações, preparando o nosso espírito para receber essa gota de conhecimento que vai ser compartilhada conosco hoje. Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra da paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então, com essas palavras de paciência, determinação, perseverança, diria a todos que fechem os olhos, que se voltem para o seu interior, buscando o seu eu, buscando o nosso Deus consciente que está dentro de cada um de nós, despertando esse sentimento, esse sentido, para que nós possamos aproveitar ao máximo as palavras compartilhadas na noite de hoje, que elas possam entrar em nossos corações, fazer sentido para a nossa vida, que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, refletirmos a partir dos ensinamentos dados nesta noite. Com a oração do Pai Nosso, convido todos para orarmos juntos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Se me permite, Marcos, só mais um instante, enquanto eu li essa mensagem, eu relembrava de uma história que eu ouvi há uns poucos dias atrás, que é a história do bambu chinês. Não sei se alguém aqui já ouviu essa história. O bambu chinês parece que antes dele brotar para o solo, para cima, ele aprofunda as raízes dele pelo período de 4 a 5 anos. Então, ele está ali plantado, ele fica inócuo, ele não desperta, ele não, aparentemente não tem nada. E ele está criando as suas raízes. E nesse último ano, ele cresce cerca de 50 metros. Então, a produção dele se dá em 5 anos, mas ele só cresce, ele só desabrocha no último ano. Então, que a gente possa também aproveitar esse período de busca, né? Como assim como o bambu, para a gente apertar dentro da gente o sentimento para a gente poder agir na nossa comunidade, para a gente poder nos melhorar e melhorar o mundo que a gente vive, né? Perfeito. Oportuno para o tema de hoje. Lhe passo a palavra, então. Tá legal. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus
Ele que é o mestre incondicional das nossas vidas. Estou muito feliz de novamente estar na Casa Espírita Amor e Caridade de Catanduvas, onde sempre a energia é transformadora. É muito linda. Muito obrigado. Meus irmãos, o tema de estudo de hoje é Conquistando a Evolução. Este tema é baseado num trabalho da oradora espírita gaúcha Sandra Della Pola. Este tema cresce de importância em função do momento em que estamos vivendo, que é o momento da transição planetária. A nossa Terra, o nosso orbe, vai entrar em breve no mundo de regeneração. E o Espiritismo nos ensina que quem não se melhorar poderá não reencarnar quando a Terra estiver regenerada. Então, meus irmãos, esta pode ser uma das nossas últimas oportunidades para evoluir. Nem que seja um pouco, mas o suficiente para herdar a Terra. Precisamos aproveitar, então, bem o tempo que nos resta nesta reencarnação, pois na fase evolutiva em que nos encontramos, a evolução é uma escolha nossa. Vejam, meus irmãos, que a evolução é uma escolha nossa. Não depende de nada externo a nós. Chico Xavier, ele tinha um abacateiro muito grande, que tinha uma sombra extraordinária. E um dia, lá naquela sombra do abacateiro, sentado, ele falou que de 60% a 80% das nossas doenças, elas foram adquiridas através da nossa intolerância, das ofensas e da falta de perdão. Então, vejam a importância de um processo de evolução. O poeta já escreveu: há um homem lá fora dizendo que veio de Deus. Diz que a hora é agora, que um novo reino já começou. Não fala de revolução, mas que quer mudar estruturas. Diz que já não demora o momento da libertação. E esse momento da libertação é a regeneração. Há um homem lá fora e diz que se chama Jesus. E é o ensinamento desse Jesus, esse mestre querido, que vamos estudar hoje, e que está inserido no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá. Portanto, meus irmãos, quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem quer que bata a porta, esta se abrirá. Fica muito claro que na fala de Jesus, a proposta do ensinamento da lei de ação e reação. Porque nós vamos encontrar exatamente o que estamos buscando. Será, meus irmãos, que nós já nos damos conta que a porta que nos abre é a porta que a gente bate e não outra? Mas então, verdadeiramente, qual porta estamos batendo? Se eu estou querendo emagrecer, qual comida eu estou comendo? Se eu estou às voltas com desafetos, com inimigos, eu estou trabalhando o perdão? Se sim, eu estou batendo na porta certa. E o resultado virá agora, logo mais à frente, ou quem sabe, numa próxima vida.
mas virá. Se, por outro lado, eu continuo bravo, com raiva, estou verdadeiramente batendo na porta errada. E ainda assim, querendo resultados positivos. E ainda eu reclamo de Deus quando não consigo. Pois a vida nos dá exatamente aquilo que a gente planta. Então, quem planta uma coisa está buscando aquele fruto, aquela consequência, aquele resultado. Por exemplo, eu não posso plantar um pé de laranja e esperar colher bergamotas. Eu não posso tratar mal as pessoas e esperar que as pessoas me tratem bem. Determinadas doenças se originam na falta de perdão. Portanto, se eu não perdoar, terei doenças. E aqui, meus irmãos, nós já começamos a nos examinar. Cada um de nós, no seu interior, consigo mesmo, como estamos? Se eu só tenho críticas, vou receber da vida apenas incompreensões. Não podemos querer que seja diferente, pois o Mestre nos ensinou a lei de ação e reação. Se da minha boca saem palavras boas, receberei ajuda, serei bem tratado onde quer que eu vá. Ninguém recebe o que não pede. É da lei divina. Se não pedimos nada, não produzimos o ato do pedido, não teremos recebimento. Se não produzimos o ato da busca, se não fizemos movimento nenhum no sentido do que queremos, não achamos o que buscamos. E se não fizermos o exercício do bater, a porta não se abrirá. A nossa situação hoje reflete como fomos no passado, nesta vida ou em outras. Reflete quais as portas que batemos. Então, meus irmãos, nos observando, se estamos doentes, em que portas batemos? Se temos problemas de relacionamentos, em que porta batemos ali atrás? Ainda nesta vida ou em outras? Se estamos depressivos, qual porta verdadeiramente nós batemos? Se estamos sofrendo um processo de obsessão hoje, se estamos perturbados, é porque em algum outro momento, nesta vida ou em outra, nos desentendemos. Nos desentendemos, meus irmãos. Brigamos com outros. Infringimos de alguma forma, de alguma maneira, a lei divina. Se estamos doentes hoje, é porque em outro momento, nesta existência ou em outras, usamos equivocadamente a vida que tínhamos recebido do Criador. O futuro, o nosso futuro, será absolutamente igual ao que estamos produzindo agora. Prestemos atenção, meus irmãos, ao que estamos pensando. Prestemos atenção como estamos agindo nesta atual reencarnação, neste momento. Por quê? Nós saberemos como estaremos no futuro. Na fala de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, está bem claro
porque efetivamente o que eu estou buscando é aquilo que eu vou receber. É essa porta que vai se abrir. Se hoje eu sou truculento, se hoje eu sou uma pessoa difícil de lidar, em algum momento no futuro, desta mesma vida ou em outras, poderei ter dificuldades de me relacionar com as pessoas. Vamos nos observar. As questões que hoje machucam a nossa alma, elas não foram estabelecidas de fora para dentro. Ninguém nos está enfiando goela abaixo. Mesmo que possa aparentar que eu esteja sofrendo por causa de outras pessoas, por causa de alguém, na verdade, eu apenas bati na porta errada lá atrás. Por isso, o sofrimento hoje. Mas a gente sempre encontra alguém como culpado. Eu estou sofrendo por causa dela ou por causa dele. Apenas batemos numa porta errada no passado. Apenas nos comportamos mal no passado, contrariamente às leis de Deus. Então, efetivamente, faz parte da escolha que eu fiz em algum momento lá atrás. Não se trata de uma vingança de fora para dentro, nem de uma estratégia de perseguição do mundo. Não. Nem de um universo que conspira contra mim. Nem de um Deus que está nos punindo. Não é nada disso. Mas verdadeiramente é o resultado daquilo que foi buscado. Pois em algum momento, meus irmãos, aquilo que foi buscado será encontrado. Esse é o mecanismo. Essa é a forma como tudo funciona. Precisamos ter consciência desse mecanismo, conhecê-lo, entendê-lo, pois a partir desse conhecimento podemos mudar a nossa vida para sempre. Mas isso nos dá muita esperança, porque muitos de nós estamos buscando as questões verdadeiras. Muitos de nós estamos começando um processo de perdão. Muitos de nós estamos começando a entender o amar incondicionalmente que Jesus nos ensinou. Muitos de nós estamos começando a melhorar as questões morais, começando a fazer a reforma íntima. Por exemplo, quem está aqui hoje? Da casa espírita física, que está lotada de encarnados e muitos mais desencarnados, pela tecnologia nas suas casas. Então, quem está acompanhando esse estudo está se preparando através do conhecimento para amanhã bater na porta certa. Viemos aqui aprender que devemos pedir uma forma melhor. Pedir de uma forma melhor. Diferente daquela forma que já pedimos em outras vidas. Mas outros de nós continuamos no velho mundo. No mundo do ódio, da raiva, do não perdoar. E às vezes, por desconhecimento das leis divinas, que a gente não busca melhoria. Então temos que entender isso. Nós não podemos mais, meus irmãos, pedir ajuda a Deus em nossas orações. Porém, também reclamar com Deus acerca dos irmãos que vieram conosco para viver uma vida de aprendizados e perdão.
na família, nos parentes, no trabalho, nos amigos. Nós não podemos mais pedir a Deus em oração, por exemplo, Pai de amor e bondade. Hashtag você é demais. Eu te amo, Pai, mas tenho umas criaturinhas, filhos teus, Pai, que eu não suporto, que eu não tolero. Por favor, Pai, mande eles longe de mim. Como eu vou pedir ajuda a Deus, ao nosso Pai, se eu odeio os outros filhos dele? Meus irmãos, não vai dar certo, meus irmãos. Não vai dar certo. Estamos batendo na porta errada. Estamos batendo na porta do conflito. Estamos batendo na porta da perturbação, das doenças, dos desentendimentos. Se observarmos neste momento, todos nós aqui poderíamos estar em outros tantos convites e chamados da vida material, aqueles da porta larga. Não estaríamos aqui neste momento de estudos. Poderíamos estar num jantar, em festas, bebendo, infringindo as leis divinas, brigando com irmãos, gastando preciosas horas na ociosidade, perdendo o nosso tempo. Só que estes chamados vão ao encontro das nossas imperfeições. E que são, então, os bens falsos, as ilusões que se esvaem com a morte do corpo e a desencarnação. Porque, meus irmãos, não estamos de férias nesta vida, neste planeta. Está comprovado que precisamos aprender a crescer, progredir intelectualmente e moralmente, e que não nos encontramos de férias. Mas fizemos escolhas todos os dias. Hoje estamos aqui. Eventualmente, alguns de nós tivemos que fazer estratégias para estar aqui. Deixamos outras coisas que também são importantes. Foi necessário renúncias, deixar coisas e preocupações. Mas, por conta disso, então, temos esperanças, pois já estamos querendo entender a vida. Aquela da porta estreita. Se estamos aqui, estamos querendo a evolução. Quem desperdiça o tempo com inutilidades pode se arrepender amargamente assim que ultrapassar os portais da vida maior, logo após a morte do corpo físico. A porta estreita de que Jesus fala é o trabalho no bem, o perdão, o amor, aprender as leis divinas, ocupar o tempo com coisas elevadas. Não responder a uma injúria, não blasfemar, não reclamar tanto, perdoar, amar. Esta é a porta estreita de Jesus. Ou então, seremos sempre aquele que apresenta uma distorção de análise, a inveja, o ciúme, o medo, a mágoa, a raiva, o destempero e assim por diante. Esses somos nós e nossas escolhas. Só que agora temos consciência que nós podemos conquistar a evolução. Nós todos podemos conquistar a evolução. No prefácio do livro Nosso Lar, está escrito que o grande objetivo do livro
não é apenas apresentar o mundo espiritual, mas o objetivo principal do livro é despertar a criatura humana no nosso plano aqui da Terra, material, para que ele possa chegar ao mundo espiritual de uma maneira mais tranquila, mais serena, para vivenciar situações felizes. É despertar-nos para que a gente se dê conta de que não precisa, não é obrigatório estar sofrendo nas zonas infelizes do mundo espiritual, pois é possível estar em regiões melhores. Coisas exteriores como nosso sobrenome, amizade, dinheiro, poder, é isso que vai determinar onde nós vamos logo após a morte do nosso corpo? Não, não é isso. A única coisa que vai determinar eu estar numa região feliz ou numa região infeliz são as ações que eu produzi no aqui e no agora. Vamos nos observar, meus irmãos, em quais portas estamos batendo. E então, saberemos onde vamos depois da nossa desencarnação. Mas temos tempo para fazer as mudanças se assim for preciso. Por outro lado, às vezes fizemos esforços para evoluir e não somos vitoriosos nessas primeiras tentativas. A inferioridade que existe em nós não é, meus irmãos, resultantes de um único erro nosso. Não. Erramos muito em dezenas de vidas para construirmos em nós matrizes de sofrimento, de negatividade. A gente errou tanto em outras vidas que a negatividade passou a fazer parte de nós. Ainda, muitas vezes, preferimos sofrer para pagar nossos débitos, ao invés de, no planejamento reencarnatório, optarmos pelo trabalho no bem, pelo trabalho no amor. A matriz de sofrimento que nós construímos em nós ainda é muito forte. Então, para a evolução também será assim. Muitas ações no bem serão necessárias. E temos que nos mobilizar imediatamente para isso. Há uma intenção de evolução em nós. Em todos nós que estamos aqui, há uma intenção. Nós meio que queremos melhorar. Mas ainda não está bem consolidado isso em nós. Não há um propósito claro e firme dentro de nós que condicione nossas ações, sem equívocos, para o progresso. Ainda não há. Há, sim, intenções, e alguns tropeços, e alguns desânimos. Somos tentados a desanimar, mas já estamos no caminho. Mas nesse momento, o que nos deve motivar para a conquista da evolução é a caminhada, passo a passo, na evolução possível nesta reencarnação, como nos ensina brilhantemente o Espiritismo. Nesse passo a passo, que podemos denominar de evolução diária, temos ações, às vezes, quase imperceptíveis, mas que já evidencia a pessoa melhor que queremos ser. Quando, meus irmãos, nós já perdoamos pequenas coisas, quando já começamos a não julgar, quando já estamos frequentando o amor e caridade, estamos no caminho. Verdadeiramente estamos no caminho. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina dizendo para identificarmos
os erros diários para não os repetir e também para identificar os acertos diários para repeti-los. Então, se já estou no progresso, identifico alguém que me ofende e não devolvo a ofensa, já estou no caminho certo. Vou deixar o ofensor me ofender, mas eu não vou devolver a ofensa. Já estou no caminho. Já estabeleci um patamar. Já vou dizer para mim, não devolverei esta ofensa, pois isto já está resolvido dentro de mim. É evolução diária, passo a passo. Mas então, por causa disso, eu já sou um pacificador? Já sou um anjo? Não, não. Ainda falta muito. Tem os próximos degraus, as próximas estações. Mas eu preciso me alegrar desde o primeiro degrau, desde a primeira vez que eu não devolvi a ofensa, para então gerar um estímulo para a próxima renúncia. Se hoje eu não repito um erro de ontem, é motivo de estímulo. Quando nós identificamos um acerto de ontem, é motivo de estímulo para repeti-lo. Os espíritos, meus irmãos, que estão nos ajudando nesta reencarnação, aqueles espíritos que foram fiadores, que foram avalistas da nossa reencarnação, eles se alegram com o nosso movimento de melhoria. Eles ficam felizes, pois eles acreditaram em nós. Segundo a Sandra Della Pola, é mais difícil repetir a escolha certa do que fazer a escolha certa pela primeira vez. Porque repetir passa a ser um hábito. Por exemplo, eu decidi que na minha família e no trabalho eu serei uma pessoa mais agradável, mais calma, mais gentil. E nesse dia, então, que eu tomei essa decisão, essa foi a minha ação. Eu fui mais agradável, mais calmo, mais gentil com as pessoas. Eu cuidei dos meus pensamentos, cuidei das minhas palavras, dos meus gestos. Eu cuidei para que coisas que sempre me incomodavam não me incomodassem naquele dia. Seja na família, seja no trabalho. Neste dia, então, eu entendi que as pessoas são diferentes umas das outras e estão em evolução diferente. Tive, então, compaixão. Portanto, o convívio foi muito agradável. Mas, com o passar dos dias, as coisas que me incomodavam permanecem me incomodando. E se eu não me mantenho em vigilância em relação ao meu próprio propósito, daqui a alguns dias ou meses, isso não terá o mesmo valor para mim, como daquele dia que eu resolvi mudar. Pois a matriz geradora do erro, do equívoco, continua dentro de nós. Ela apenas está sendo desgastada aos poucos e substituída pela nova matriz, a matriz das virtudes. Mas isso é pouco a pouco, dia após dia. Esses resquícios que existem vão saindo aos poucos. Conforme a gravidade do erro, dos erros, esses resquícios podem sair ainda nesta vida, ou então em outras existências. E às vezes, então, quando voltamos aos patamares daquela matriz equivocada,
não é porque somos ruins ou maus, é porque somos imprevidentes, falta-nos a vigilância. Mas isso exige uma quantidade de esforço muito grande. Por isso, Jesus, antes de nos advertir da importância da oração para a manutenção das nossas ações positivas, chamou-nos a atenção para a vigilância. Quando ele disse, e está escrito em Mateus, vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Porque a vigilância, então, possibilita esses cuidados para não voltarmos atrás. Observar, então, o que as pessoas, atitudes e coisas causam em mim é imprescindível para a nossa melhoria. E vamos conviver, então, naturalmente com isso, se for necessário, mesmo fazendo parte do contexto que estão inseridos, isso já não nos afeta mais. Aquela pessoa que nos faz muito mal, que até ontem, anteontem, um mês, 6 meses atrás, nós não queríamos nem ver ela, não mais nos afetará. É como quando a gente quer emagrecer, mas no domingo a gente pode comer aquela comida que engorda, né? Domingo é domingo. Mas daí sobra um pouco para segunda-feira. A gente não vai jogar comida fora. Então a gente vai comer aquela comida que engorda na segunda-feira. Mas na terça, um amigo, uma amiga nos dá um pudim. Nos dá um pudim. Como não comer o pudim que ganhamos? Esse pudim de um amigo que nos deu. Então fica impossível emagrecer. E é esse ceder de domingo para segunda, de segunda para terça, e a gente vai comer o pudim na quarta e na quinta ainda. E é esse ceder que vai enfraquecendo a minha decisão inicial. E na sequência, eu abro mais ainda o leque das concessões. É uma prece que eu deixo de fazer. Uma leitura importante que eu abro mão. E assim por diante. E daqui a pouco, eu entrei no padrão negativo novamente, que eu já era no passado. Então, devemos verificar se cada escolha que eu faço ao longo dos dias vai favorecer a minha evolução. Vamos nos observar. Cada escolha, cada palavra, cada gesto, cada pensamento, observar se isso vai favorecer a nossa evolução ou não. A maioria de nós realiza escolhas equivocadas porque então somos imprevidentes. Porque não pensamos, muitas vezes não analisamos, porque não vigiamos, não cuidamos adequadamente. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos para fazer a prece da noite na cama, quando estamos deitados. Mas estamos cansados do longo dia de trabalho, dormimos na metade da oração. Temos que orar antes de deitar, né? Definir um horário para fazer as nossas orações. Porque senão o leque das concessões voltadas ao retorno da matriz negativa continua. Vamos então gerar o hábito para as coisas salutares, para manter essa ação positiva. E assim então, meus amores, meus irmãos, quando aprendemos a sorrir mais, a ser mais gentil, a ter compaixão, assim quando queremos aprender a perdoar, assim com todos os progressos que decidimos fazer. Vamos consultar as obras básicas para saber se haveria algum item da evolução que não conseguiríamos vencer.
Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. E os imortais respondem a Kardec: pelo esforço nós podemos vencer quaisquer imperfeições. Então, qualquer um de nós pode fazer o exercício do vencer. Os espíritos da codificação dizem que o que falta é a nossa vontade. É o direcionamento da nossa vontade. Mas então, por que eu não atuo com a minha vontade rumo à conquista da evolução? Porque possivelmente eu ainda não me dei conta, ainda não me conscientizei da necessidade, meus irmãos, de mudar interesses. Isso é muito importante. Possivelmente nós não nos damos conta, não nos conscientizamos da necessidade de mudar interesses. Não nos damos conta ainda que é preciso sair de interesses momentâneos para os interesses da construção de uma propriedade verdadeira na alma. Mudar interesses, meus irmãos, no dia a dia, no passo a passo. As questões materiais em nossa vida são importantes, são muito importantes, mas são transitórias. Nada levamos. Ainda não está bem consolidado em nós essa ideia da vida futura. Parece que vivemos todos os dias como se não houvesse amanhã. E há um amanhã glorioso que nos espera. Essa vontade que os espíritos falam deve estar direcionada para o lugar certo, para o progresso, para a evolução, para a nossa melhoria, para o crescimento. Mas então o que é progredir diariamente? Como isso se caracteriza e se expressa no dia a dia, no passo a passo? É Jesus quem vai nos ajudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E eu agora digo, hashtag, segue o mestre. Esse é o caminho. Jesus nos propõe ações e o emprego da vontade ativa. Ou seja, bater na porta certa, pedir adequadamente e buscar o que nós precisamos. É claro, meus irmãos, que o Cristo não espera que tenhamos pelos inimigos o mesmo amor que dedicamos aos amores e aos amigos. Ele quer, no início do nosso processo de evolução, que possamos não guardar rancor, não nos deixar magoarmos, vencermos as mágoas do passado, retribuir o mal com o bem. E nesse retribuir o mal com o bem, tem uma história que o Chico escreve no livro, não me lembro o nome agora, através de Humberto de Campos, que ele retrata a forma como o Simão Pedro desencarna. Como que Simão Pedro retorna ao mundo espiritual? O Simão Pedro estava muito velho, octogenário. E aí os romanos prenderam ele. Levaram ele ao Monte da Caveira. Pregaram ele numa cruz. Mas ele exigiu que ele fosse preso, pregado com a cabeça voltada para baixo. Porque ele não era digno de ser pregado com a cabeça voltada para cima, como Jesus tinha sido. Acontece que Simão Pedro não morria. Não tinha jeito dele morrer.
E o soldado pretoriano a serviço dos romanos, Sertório Aniceto, ele estava muito bravo pelo fato de Simão Pedro não morrer. Ele falava horrores para Simão Pedro. E quando ele resolveu pegar uma pedra grande e atirar sobre a cabeça de Simão Pedro, e então, finalmente, o corpo morre e ele desencarna. E ele foi recebido pelo Mestre Jesus, que o levou para um local que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu fiz este local especialmente para ti. Fique aqui, descanse, recupere as forças, o tempo que quiser. Muito bem. Passado um tempo, Jesus volta para falar com Simão Pedro e diz: vou voltar para a terra. Mas por que, mestre? Não faz muito que eu cheguei, por que voltar para a terra? Pedro, enquanto tiver um único cristão em sofrimento, lá eu estarei junto dele. E era véspera de Natal. E alguns cristãos iam ser jogados às feras, iriam ser mortos pelas feras no teatro sangrento. E aí Pedro disse: mas então eu vou junto, mestre. Eu não vou ficar aqui sozinho, eu vou junto contigo. E em espírito eles desceram à terra, Roma, num cemitério romano. E lá encontraram alguns cristãos se encontrando escondidos dos romanos. E estavam lá rezando e conversando. E aí Simão Pedro, em espírito, abraçava aqueles companheiros de até outro dia. Mas esses companheiros não percebiam que Simão Pedro estava ali. Porém, de repente, Jesus bate no ombro de Simão Pedro e diz: Pedro, te procuram. Pedro vira o olhar e era o seu túmulo, onde ele foi enterrado. E ali tinha um homem muito grande, musculoso, com uma criança nos braços, chorando copiosamente, pedindo socorro, pedindo que o Pedro, aquele Simão Pedro, que estava lá seu túmulo, curasse o seu filho. O filho dele estava desenganado pelos médicos da época. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, o cristão devolve o mal com o bem. E lá foi Simão Pedro, estendeu as mãos sobre aquela pequena criança nos braços daquele homem e curou. E quem era aquele homem que saiu feliz, chorando e pulando porque o filho tinha melhorado? O soldado pretoriano Sertório Aniceto, que jogou a pedra, que desferiu o último golpe na cabeça de Simão Pedro, demonstrando então que o cristão deve retribuir o mal com o bem. E é isso que Jesus nos espera. Não na época que seremos melhores, mais perfeitos, mas agora. O amor na plenitude está longe das nossas condições atuais, mas ele chegará. Aquela pessoa que hoje temos problemas, que ainda é difícil, amanhã poderá ser mais fácil. Nessa vida já, ou quem sabe em outra, mas temos que começar. Por isso, agora, o passo a passo, o dia a dia. Então, meus irmãos, amar os inimigos sugere que nós percebamos as inúmeras circunstâncias em que a vida nos coloca com as pessoas e que nem sempre nós teremos as mesmas opiniões sobre as mesmas coisas. Se eu não tenho a mesma opinião do que o outro, ele está no papel, talvez, de professor nosso. Professor do orgulho, professor da paciência, professor do egoísmo, né?
é uma oportunidade de aprendizado. E então devemos nos colocar disponível para essa aprendizagem que a vida poderá nos proporcionar. E pensarmos, meus irmãos, pensarmos nas inúmeras vezes em que Jesus teve misericórdia para conosco, dando-nos novas oportunidades, nova vida, uma nova ocasião para aprendermos. Por isso, meus irmãos, devemos ter a mesma misericórdia para com os nossos desafetos. Temos que olhar as pessoas que não nos damos bem, não como inimigos, mas como alguém que está na condição de nos ensinar alguma coisa, ou desafiar o nosso orgulho. E a gente sempre, quando algo de ruim acontece com a gente sempre dizer: o que eu preciso aprender com isso? E não vivermos de reclamações. E aí vem o Espiritismo e nos fala sobre o planejamento reencarnatório. Alguém do passado, meus irmãos, vem conosco para acertar as contas ou para desenvolver melhor as nossas potencialidades. É preciso entender por que situações estão acontecendo em nossa vida. Eleger a evolução ou progresso não pressupõe que não haja lutas nem desafios a serem vencidos. Toda decisão, meus irmãos, que tomamos tem consequências. A decisão que tomamos no bem também tem consequências. E embora essas consequências no início possa ser doído, lembremos que podem ser as dores de novos hábitos sendo gestados. A dor que vamos sentir para mudar-nos pode ser a gestação de um processo evolutivo em andamento. São as dores das novas condutas, as dores das novas atitudes, visando a conquista da evolução. Não são mais as dores do pagamento dos nossos equívocos. Não. Essas que estamos habituados a pagar através das doenças, através dos transtornos psicológicos, dos desequilíbrios. Não são mais essas dores. São as dores da aprendizagem verdadeira. Aquela que nós podemos levar para onde formos, vida após vida, e nos possibilitar instâncias melhores ali na frente. Aquelas dores que rasgam o nosso ser quando a gente começa um processo de pedir perdão para alguém. Não necessariamente nós precisamos chegar na frente desse alguém e pedir perdão. Nós podemos tratar esse perdão dentro de nós mesmos. Quando a gente sente essas dores, elas são as dores verdadeiras de um progresso começando. Diferente, meus irmãos, das dores de um câncer, das dores de uma paralisia, das dores de um Alzheimer. Essas dores são para pagamentos de contas pesadas no sofrimento. Não, essas dores do perdão, da melhoria, são para sempre, são para o nosso bem. Então, é essa que devemos eleger. Por isso, então, meus irmãos, sonhar, idealizar, pensar no porvir, no progresso possível neste momento e na evolução máxima a que estamos destinados. Este é o processo, meus irmãos, do conquistar a evolução. Justamente nesse tempo de transição planetária. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção.
e que Jesus nos abençoe. Agora, então, eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, pois um poema de Casimiro da Cunha para Chico Xavier vai fechar com chave de ouro este tema. Estrada no Bem é o título. No caminho terrestre, espírito reencarnado, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera, fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera, fazendo o bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera, fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Se fiel à obrigação, espera, fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não some forças das trevas, espera, fazendo o bem. Padece desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal com o mal, espera, fazendo o bem. Lamenta pesares, golpes, chora o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera, fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol, espera, fazendo o bem. Se queres felicidades na terra e no mais além, não te afaste do serviço, espera, fazendo o bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseia a vida mais alta, espera, fazendo o bem. Muito obrigado, Jesus, por mais este momento, por todas as bênçãos que recebemos, e que assim seja. Em nome da casa, Marcos, gostaria de agradecer pelas belas palavras. Acho que todo mundo sai daqui com alguns ensinamentos e muitas reflexões nessa noite de hoje. Essa noite que faz bastante frio aqui, mas acho que os corações vão sair daqui bem aquecidos com as suas belas palavras. Nosso muito obrigado, gratidão pela tua disponibilidade, por compartilhar conosco esse conhecimento que tu tens, tá? Maravilha. E eu que agradeço a oportunidade e sempre as ordens do amor e caridade. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Até mais. Até.